Bom dia, feliz sábado. Como é bom não poder estar juntos, ou se não separados, mas não poder estar juntos no mesmo espírito, louvando a Deus através de cânticos e da leitura e ouvir sua palavra. Nos convidou a pegar o binário para nos cantar o primeiro hino, 91, Jesus é melhor. Então pega o binário, reúne família e vamos louvar. Jesus é melhor do que qualquer coisa que não pode ter ou se passa. Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor, Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo, Ele é pra mim, melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Amém. Que Jesus tenha primazia na tua vida. Amém.
Nuta continua a adorar a Deus com o hino 273. Confia em Deus, pois as negras nuvens passarão. A vida tem tristezas mil no meio de um mundo difícil, mas não confia em Deus. Como Ele sempre te ouve e te está presente. Amém. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas quando a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando o teu céu escurecer e a sós penares teu sofrer, se queres força a receber, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus e a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Amém. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Olá, feliz sábado, crianças! Nós estamos ali para nos dar início ao nosso culto de adoração infantil. Nossa história de hoje está falando
Uma regra, duas consequências. E ele está mostrando que um tempo depois de criação, a natureza ainda mantém toda aquela riqueza que Deus tinha criado. E o homem continua sábio e inteligente, cria coisas maravilhosas. Tempo passa e tudo que continua mesmo. O homem começa a procurar coisas que te dão prazer. Eles começam a desrespeitar a Deus e a ser obediente mais a Ele. E eles que amava Deus como antes. E então Deus, quando olha para a terra, e fica triste, porque o homem já se afastava dele. Mas nem todo alguém era assim. Tinha um homem que continua honesto, justo, respeitava a Deus. Seu nome é Noé. Noé amava a Deus e sempre fazia o que era certo. Então Deus chama Noé um dia e explica-lhe que está muito triste, como o povo tinha tornado desobediente. Então, essa planeava envia um grande dilúvio para destruir tudo que as pessoas. Mas como amava ainda as pessoas, a Flama dava uma última chance. Tudo pessoas que ouvem a advertência de Noé podia ser salvo. Então Deus falou a Noé que tinha que construir um grande arca que tinha espaço para levar tudo pessoas, tudo animais. Então quem que arrepende podia entrar na arca. Então Noé logo começa esse trabalho. Ele começa a trabalhar para construir aquele grande arca. Enquanto ele trabalhava, ele pregava para o povo, chamava eles, eles arrependem de seus erros, eles voltam para Deus e eles preparam, porque se vinha aquele grande dilúvio. E eles acham que as pessoas acreditavam? Não, esta chava, mas Noé está velho, deve ser essa fica doido. Que chuva! Nunca que tinha chovido na terra. O que é chuva? Então, esta zombava de Noé. Então, Noé continuava seu trabalho, mas que desistia. E termina a construção daquela arca. E pessoas sempre admiradas olhavam seu trabalho. Até que um dia, algo interessante acontece. A arca já estava pronto. Então, animais começam também de muitos lugares, organizadamente para a arca. 2 a 2, começam a entrar na arca. No céu, aves começam a voar tudo em direção à arca. E pessoas ficam admiradas. O que isso passa? De onde que tudo que os animais lá estão bem? Mas mesmo assim, as caligas continuam nessas festas. Então, quando todos os animais já tinham entrado, Noé e sua família também dirigem para a arca. Vê um anjo de Deus e fecha a porta de arca. Então, passa um dia, passa 2 dias, 3 dias, nada que isso aconteceba. E pessoas começam a achar que realmente Noé estava doido. Então, passa 4 dias, 5 dias, no 8º dia, começa a cair uns gotinhas de chuva. Pessoas começam a ouvir relâmpagos, trovões. Eles começam a sentir medo, mas a arca já estava fechada e ninguém que podia entrar. Chuva continua a cair durante 40 dias e 40 noites. A água sobe e toda a terra desaparece. Então, Noé fica seguro dentro da arca, ele e sua família. Até que um dia, Deus envia um anjo de novo, quando toda a água já estava seco e terra já estava verde, bem aquele anjo e bem abrir porta de arca. E assim, Noé e sua família saem de arca e tudo que os animais. E no céu, parecia um arco-íris lindo, simbolizando promessa de Deus, de que nunca é destruir a terra mais com um dilúvio. E essa promessa também está mostrando que Jesus, Filho de Deus, vem para a terra para dar-nos uma vida melhor. E assim não pode viver todos juntos na eternidade. E nos lembra, quando não obedece regras de Deus, não confia na sua palavra, não vive uma vida tranquila. Nos versos de hoje, está no livro de Eclesiastes, capítulo 12 e verso 13. E ele está falando o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é:
teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Essa é a nossa história de hoje, crianças. Para terminar nosso culto, nós vamos fazer uma oração. Oremos. Querido Deus e bom Pai, a nós é grato a nós, porque não tem Jesus que está demonstrando seu amor para conosco, ajudando a cada dia a ser obediente, assim como não é. Tudo isso não te pede e não te agradece, no nome de Jesus. Amém. E assim não termina nosso culto de adoração infantil. Até a próxima, crianças! Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Cristo vai cuidar de ti, seu amor jamais acabará. Cristo vai cuidar de ti, se tudo aqui falhar, Ele ainda ama a ti. Sonhos teus se vão, não sabes como em amor andar. Sua paz real, em vão é que tentas na vida achar. Quando a luz da sua vida desaparecer e a esperança então voltar, Cristo vai cuidar de ti, seu amor jamais acabará. Cristo vai cuidar de ti, se tudo aqui falhar, Ele ainda ama a ti. Se abatido está o teu ser, a Ele vem então. Cristo vai cuidar de ti. Se alguém ferir o teu coração e a fé acabar, tentas a amar e a desilusão vem de novo ferir. Quando a luz da tua vida desaparecer e a esperança então findar, Cristo vai cuidar de ti, seu amor jamais acabará. Cristo vai cuidar de ti, se tudo aqui falhar, Ele ainda ama a ti.
vai cuidar. Se abatido está o teu ser, a Ele vem então. Cristo vai cuidar de ti. Cristo vai cuidar de ti. Seu amor jamais acabará. Cristo vai cuidar de ti. Se tudo aqui falhar, Ele ainda ama a ti. Se abatido está o teu ser, a Ele vem então. Cristo vai cuidar de ti. Que bom que nos está reunido nesse momento, nesse hora sagrada, nesse dia santo, nesse santo sábado do Senhor, louvando e engrandecendo o nome de Deus. Queridos, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade que é dando, mesmo estando distante um do outro, mas unido e perto em espírito para nos louvar, para nos engrandecer o nome de nosso Deus. Antes de nós abrir nossa Bíblia Sagrada, nós vamos fazer uma curtinha oração. Oremos. Santo Deus e Pai, Criador, muito obrigado pela vida, proteção. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem concedido a cada um de nós, sobretudo nesse momento de estar obita medita na palavra do Senhor. Deus, que o Espírito Santo pode dirigir nossa palavra, também dirige nosso coração, de sorte que tudo no ser seja entregue na mão de Deus. Eu aqui não estou pedindo nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, eu queria começar essa meditação com uma pergunta simples. Qual que é a maior necessidade que nós não temos como ser humano? Como homem, qual que é a maior necessidade? A maior necessidade será de trabalho, ter um bom trabalho. A maior necessidade será ter seu dinheiro. A maior necessidade é de saúde. Qual que é a maior necessidade? Certamente que todos nós não temos uma necessidade na vida, todos nós, mas dentre as necessidades não tem um que é maior. Então eu gostava que nessa manhã, nos medita um pouco na palavra de Deus que está escrito no livro de 1 de Timóteo, capítulo 1, no verso 15, no qual está escrito, faço leitura. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Apóstolo Paulo está fazendo uma afirmação muito importante, que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, principalmente eu. Apóstolo Paulo põe um acento particular na sua vida pessoal. Às vezes não estou apóstolo Paulo como um homem santo, realmente é um homem santo de Deus. Mas ali sim é fazer uma afirmação, Cristo veio salvar o pecador, os pecadores do qual eu sou o principal. Amados, nós é pecador. Tudo nós não tem necessidade de salvação. Tudo nós não precisa aceitar Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida pessoal. Quer não crer ou não, amados, todos nós nos estamos envolvidos nessa luta, nesse grande conflito cósmico, no qual traz um grande sofrimento a toda a raça humana. Toda a raça humana está envolvida na dor e sofrimento que existe dentro da sociedade, ou que existe no mundo. Queridos, eu queria para nos refletir um bocadinho.
não considera a situação no qual nós vive hoje. Hoje, não te conta milhões de pessoas infectadas com o vírus de coronavírus. Não tem também milhares de pessoas que perdem vida através desse coronavírus. Não tem centenas e milhares de famílias preocupadas. E o mundo inteiro está preocupado com esse vírus que está assola o mundo. Amados, ainda não te pergunta, qual que é a nossa maior necessidade? Nossa maior necessidade do quê? Ainda não pode perguntar uma coisa. De onde que vem tudo é necessidade do homem? Não pode ler no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 22, ou seja, no verso 20. Está escrito, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, toda a criação está sujeita à vaidade. Toda a criação está sujeita a sofrimento. Tudo, o homem está sujeito a sofrimento, a dor e outras calamidades que existem na natureza. É bom que não sabe, queridos. Algumas interpretações do qual não pode trazer desse verso que não acaba de ler. Apóstolo Paulo falou o seguinte, a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade própria, mas por causa daquele que a sujeitou. Verso 22, no salto verso 22, porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e suporta a angústia até agora. Essa é a palavra do Senhor. Toda a criação, amados, toda a criação, tudo nós nos está envolvido na luta, tudo nós, de qualquer, ou de uma maneira ou de outra, não está sofrendo. Agora, qual que é a nossa maior necessidade? A criação ficou sujeita, isso significa que o pecado do homem produz consequências que alcançam todo mundo, todo homem. Quando o homem, centro da criação, foi desviado do seu verdadeiro curso, toda a esfera da qual ele era centro foi afetada e ficou sob a sentença divina, conforme está escrito no livro de Gênesis, capítulo 3, no telé, Gênesis, capítulo 3, verso 17 a verso 19, no qual está escrito, e a Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita será a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e tornarás pó. Ali, a palavra de Deus está fazendo, compreende que, na verdade, tudo nós não está sofrendo, tudo nós não está nessa situação, porque houve a entrada do pecado no mundo. Com a entrada do pecado no mundo, queridos, trazendo dor, sofrimento, aflição. É o que o apóstolo Paulo quis falar na Romanos capítulo 8, onde que está escrito, toda a criação foi sujeita à vaidade. Essa palavra vaidade, significa que toda a humanidade, toda a criação foi sujeita à frustração, foi sujeita a uma expectativa frustrada. Quer dizer que o mundo perde o rumo. Então, perdendo o rumo, desviando-se do objetivo, todo homem, todo ser humano está envolvido num grande sofrimento. Agora, também a palavra fala que toda a criação foi sujeita à vaidade e isso até geme. A palavra gemer literalmente significa lamenta, lastima, chora e padece. Então, toda a humanidade até padece por causa de um vírus só que entra no mundo, o pecado. Tudo nós não sofre por causa do pecado. Esse sofrimento não tapou para ninguém. Tanto branco, preto, rico,
pobre, grande, pequeno, todo mundo sofre. Porque existe o pecado no mundo. Existe o mal. Por causa de entrar do pecado no mundo, tudo nós não sofre. Então, não continua nos versos. Suporta a angústia até agora. Quer dizer, queridos, desde que o pecado entra no mundo até agora, todo mundo sofre. É por isso que existe morte, é por isso que existe sofrimento, existe dor. Ou seja, desde que o pecado entra no mundo, o homem passa a sofrer. E esse sofrimento só termina quando Cristo volta e quando Deus restaura todas as coisas. E quando o reino de Deus for instituído. Então a criação foi sujeita à frustração. A criação perde rumo, perde o seu objetivo pelo qual foi criado. Por isso que no lê, no livro de 1 de Timóteo, onde que não estava, que está falando, mas Cristo vem para o mundo, salva os pecadores. Cristo vem para o mundo, salva quem? Os pecadores. Quem são os pecadores? Todos nós. Todos nós é pecadores. Todos nós é pecador. Não sofre por causa do pecado que existe no mundo. Então, vou fazer de novo a pergunta. Qual é a nossa maior necessidade? Qual é a maior necessidade do ser humano? Qual que é a maior necessidade do homem? A maior necessidade do homem, queridos, é a de um Salvador, é a de um libertador. Por isso que Jesus Cristo vem ao mundo para salvar o pecador que nós é. Nossa maior necessidade é de um libertador. Amados, não sabe que essa dor, esse sofrimento, essa aflição, perdura enquanto existe vida nesse mundo. Enquanto existe vida na terra, existe sofrimento, existe dor. E esse sofrimento só termina quando Cristo restaura todas as coisas. E esse sofrimento só termina quando que Cristo volta a esse mundo, bem busca ser eleitos. Hoje, mais do que nunca, não pode constatar uma coisa. Existe um grande avanço científico e tecnológico. Existem grandes riquezas e grandes economias acumuladas em vários países. Existe, ou não está testemunha, queridos, de grandes esforços que a ciência está fazendo para tentar minimizar o problema do mundo. Grandes esforços acumulados para tentar solucionar problemas da humanidade. Mas não te dá conta que quanto mais avançado for a ciência, mais avançado for a tecnologia, mais riqueza acumulada no mundo, mais doença, mais epidemias, mais frustração, mais calamidades no mundo. Tudo isso para indicar que existe esforço humano suficiente que pode resolver o problema da humanidade. Quer dizer que não tem necessidade de alguém que pode resolver esse problema. E esse alguém só Cristo pode resolver o problema da humanidade. Não pode ler no livro de Isaías, no capítulo 61, de verso 1 a 2, a palavra de Deus está falando o seguinte: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Essa é a palavra do Senhor. Todos os que choram. Inevitavelmente, todos nós não temos necessidade de esse Cristo, de esse Salvador, de esse Libertador. A palavra falando que Cristo vem esse mundo para salvar o pecador. É bem mundo para salvar o pecador do pecado e das suas consequências. Queridos, Deus tem um projeto, ou seja, Deus tem feito
é alternativa. Por quê? Porque Deus ama tanto a humanidade que Deus deseja a felicidade de todos os seres humanos. Todos nós, Deus deseja que não seja feliz. Mas que longe de Deus é impossível que nós não seja feliz. Não terá conta que enquanto nos luta para nossos próprios esforços, para que não pode paliar a situação, para nos trazer uma solução à nossa situação, e cada vez mais nos faz mais esforço, mais dor, mais sofrimento, nos traz para a nossa vida ou nos traz para a raça humana. Então, a palavra de Deus está falando que Cristo foi ungido para que Ele pode consolar a todos os que choram, para pode consolar todo aquele que está aflito, para consola, para pôr em liberdade os cativos. Quem são os cativos? Os cativos são todos nós. Rico, pobre, livre, escravo, branco, preto, tudo nós é escravo do pecado. E tudo nós não sofre por causa do pecado que existe na seio de humanidade. Por isso que nossa necessidade maior é de um Salvador, é de Cristo. Alguém falou o seguinte: Jesus Cristo, o Salvador, preenche todas as qualificações daquele de quem necessitamos tão desesperadamente. Nossa maior necessidade, queridos, é de Cristo na nossa vida. É de aceitar Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. É aceitar Cristo como nosso libertador, como quem é que pode salvar-nos do pecado e de suas nefastas consequências. Então, entrou uma citação de alguém que falou o seguinte: a necessidade fosse economia, Deus teria enviado um ministro de economia. Se fosse segurança, Deus teria enviado um chefe de polícia. Se fosse um emprego melhor, Deus teria enviado um ministro de trabalho. Se fosse saúde, Deus teria enviado um médico. No entanto, por entender que nossa maior necessidade é a de ter um relacionamento pessoal com Deus, Ele nos enviou um Salvador eterno. Ele enviou o seu Filho unigênito para que quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nossa maior necessidade é de um Salvador eterno. Nossa maior necessidade é de Cristo Jesus na nossa vida. Amados, inevitavelmente, tudo nós nos precisa, tudo nós nos tem necessidade, tudo nós no mês de Cristo na nossa vida. Para que nós não podemos alcançar a salvação, para que não podemos alcançar a vitória. A palavra de Deus está falando o seguinte, não está no livro de Gênesis, no capítulo 29, verso 11, está falando o seguinte: é eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se realmente não deseja a felicidade, se realmente não deseja sair desse mundo mau, se realmente não deseja escapar dessa aflição do mundo, não precisa voltar nos olhar para Deus. Não precisa aceitar Deus na nossa vida. Não precisa pôr nossa vida em dia em conformidade com Deus. Não precisa aceitar Deus na nossa vida. Não precisa de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Sem o qual, queridos, não continua a sofrer. Sem o qual, não continua na aflição. Sem o qual, não continua sem rumo e sem esperança. Nossa maior necessidade dos homens em todo o tempo é de Cristo, o Salvador. Meus queridos, que Deus pode fazer-nos compreender, que Deus pode fazer-nos entender, que nossa maior necessidade é cair de trabalho, é cair de dinheiro, é cair de riqueza, é cair de saúde, mas nossa maior necessidade do mundo, maior necessidade dos homens, maior necessidade da humanidade é a de Cristo na nossa vida, é de ter um Salvador. Amados, nesse momento, nós também ouvimos um hino especial.
Nós também ouve um hino que te pede para nos abrir nosso coração a Jesus. Nos abre nosso coração e nos deixa que Cristo entra na nossa vida para que nós não pode realmente ter fim que nos deseja, assim como diz a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar essa palavra. Amém. Jesus quer entrar hoje em teu coração, porque não abres então, não deixes que nada lhe ocupe o lugar. Oh, que resposta vais dar? Vezes sem conta esperado ele tem, ave horas que espera tão bem, a ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Se um passo tu deres para o teu Salvador, ele te espera com amor. Unido a Jesus, toda treva se esvai e ele morar em ti vai. Vezes sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também, a ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Vezes sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também, a ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Oh, quanto almeja ele entrar. Muito obrigado, nós irmãs, para esse belo hino que nos acaba de ouvir. Então, para não terminar, nós fazer uma curta oração. Oremos. Eterno Deus e Pai querido, muito obrigado
para a bênção que eu tenho derramado sobre nós. Obrigado, Senhor, para a porta que eu tenho francamente aberto para todo ser humano, para toda pessoa que deseja um dia vive uma felicidade sem comparação daquele que não te vive hoje. Deus, muito obrigado para Cristo que mora na cruz do Calvário, para a salvação da humanidade, para a libertação dos homens. Senhor, Jesus Cristo tem dito um vez: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, que o Espírito Santo pode trabalhar no nosso coração, que o Espírito Santo pode conduzir-nos a Jesus, o Salvador, e continua conosco, Senhor, e continua com todas as pessoas que nesse momento só te ouvem ou que têm ouvido essa mensagem. Que o Espírito Santo pode trabalhar no seu coração também. Ó Pai, que tudo nós não pode entregar nosso coração a Jesus Cristo e que não aceita Deus como a única solução para problemas que não tem na humanidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém.